Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Eu vou passar então a palavra agora imediatamente ao nosso convidado aqui, que é o juiz Alexandre Abraão, juiz criminal estadual. Por favor, com a palavra. Alô. Senhores e senhoras, boa tarde. Senhor presidente da mesa, agradeço o convite. Também tinha trazido o PowerPoint, confesso, por erro ou por equívoco de minha parte, eu não tinha comunicado com antecedência devida e fui surpreendido pela ausência do material. Então, eu já de logo me penitencio e peço as desculpas devidas a todos. Não posso começar essa palestra sem antes exaltar duas pessoas que aqui estão e que tenho como grande referência. O Dr. Marcelo Itagiba, delegado de polícia e secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que foi uma pessoa que me pegou no colo. Muito obrigado pelo carinho que Vossa Excelência sempre teve comigo. Nosso coronel, nosso comandante do BOP, um dos maiores comandantes militares do Brasil. Então, também tenho muito carinho, muita admiração. Dr. Marcos Caque é uma relação interessante. Que eu e o Dr. Marcos Caque juntos, nós somos a prova viva de que judeus e árabes podem conviver bem. A gente só não convive bem na hora de pagar o vinho, porque ele quer sempre roubar o meu vinho, eu quero sempre roubar o vinho dele, então a gente nunca se dá bem. Mas fora isso, nós temos plena sintonia. Somos até meio boca maldita, né, por esse aspecto. Pois bem, fico muito feliz com o nome do tema. Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Por quê? Porque pela primeira vez eu estou vendo e ouvi o presidente falar em guerra assimétrica. E pela primeira vez eu estou vendo um título que diz à sociedade o óbvio que a sociedade carioca e a brasileira não quer ver. Essa guerra está perdida. E nós perdemos essa guerra. Eu não me canso de dizer isso. Nós perdemos essa guerra por culpa nossa. Nós ainda continuamos tratando segurança pública com conceitos napoleônicos, ou então, com uma evolução máxima do início do século XX. No máximo. Nós continuamos fazendo uma segurança pública daquela do guarda-belo que quer prender um manda-chuva. Essa é a nossa realidade. E o 11 de setembro provou ao mundo que esse conceito de segurança pública que estão defendendo nesse país caiu. Quando aqueles aviões ingressaram nas Torres Gêmeas, naquele dia o mundo acordava para uma nova realidade. Aquele conceito de segurança pública, até da tolerância zero que tinha em Nova York, já não era mais o mesmo. E mais uma vez, a maior nação do mundo caía de quatro, de joelhos, diante de microcélulas. Ali se provou, a princípio, uma coisa muito importante. Quem quer fazer, faz. Quem quer matar, mata. Não tem esse discurso falacioso de que, se não tem arma, não mata. Mata sim. Eles queriam derrubar aquelas torres. Nós vamos derrubar. Tentamos com 2 caminhões. Não conseguimos explodir a torre. Vamos entrar com avião. As asas são lotadas de combustível, excelente octanagem, vai incendiar, vai quebrar, vai roer as estruturas e os prédios caíram. Naquele momento, o mundo todo acordava para uma realidade que nós ignorávamos. Guerra assimétrica, guerra irregular, é isso. E nós no Brasil, para variar, falaciosos, porque nós gostamos muito de debate, né? Nós temos hoje, e aí eu digo, mesmo depois de 2001, nós temos hoje Forças Armadas
que não servem para nada, muito embora eu tenha muito respeito pelas Forças Armadas, porque não é culpa isso tudo não é culpa das Forças Armadas. E aí eu costumo dizer assim, nós temos um sistema de segurança e de Forças Armadas que parece o pato, né? O pato nada mal, anda mal, voa mal, faz tudo mal. Nós temos uma marinha com submarinos que não podem submergir. Nós temos uma força aérea com caças que não podem voar. E nós temos um exército que não tem munição para 10 minutos. E continuam se preparando para uma guerra que jamais ganhariam. Ou vocês imaginam que nós seríamos páreo para os Estados Unidos? Se parar 2 porta-aviões aqui na porta, se entrega. E eu vou falar, perdi. Na boa, ó, pode chegar, a casa é sua. O que nós vamos fazer? A China vai invadir o Brasil? Entrega. Ninguém vai ter. Então, nós não preparamos as Forças Armadas porque manietamos com essa situação. E agora nós vamos sangrar muito mais por culpa nossa. Aí você pode dizer, mas eu não votei na Dilma, eu não votei no Temer, eu votei no não sei quem. Não é isso, talvez individualmente você não tenha culpa, mas como coletividade nós temos. E o pior, na questão do Brasil, essa guerra foi avisada. Nós perdemos porque somos incompetentes. Num dos foros, eu vou ter que pegar o telefone que eu printei, apenas para mostrar a vocês. Lá no início, no final da década de 70, no início da década de 80, William, professor, líder da Falange Vermelha, disse o seguinte: conseguimos aquilo que a guerrilha não conseguiu. Vou aos morros e vejo o apoio da população carente. Crianças com disposição, fumando e vendendo baseado. Futuramente, elas serão milhões de adolescentes que matarão vocês, a polícia, nas esquinas. Já pensou que serão 3 milhões de adolescentes e 10 milhões de desempregados em armas? Isso foi dito no final da década de 70 e no final da década de 80. E nós não ouvimos, ou não quisemos ouvir, porque esse mote político elegia. E continua elegendo. E aí o mundo todo acorda. Para quê? Para a guerra assimétrica. O maior porta-aviões do mundo, o mais sofisticado, o mais recente, não traz em si caças. Os caças não decolam. Decolam aviões turbohélices para lançar tropas altamente treinadas em ambientes conflagrados. Eles aprenderam com o Afeganistão. Eles aprenderam. O primeiro destroyer americano do século XXI foi todo construído com os restos das Torres Gêmeas, simbolicamente dizendo, é a nossa nova realidade. Deltas, Ranger, todos hoje são treinados para guerra assimétrica. E nós continuamos. Queremos exército nas ruas? Não, o exército não tem que vir para as ruas, não. Mas o exército tem que saber que é o nosso, aquele jargão do Tropa de Elite 2, né? O nosso inimigo é outro, e é outro mesmo. E nós continuamos com isso. Nós temos uma força policial, até por força policial é um contrassenso. Porque de um lado nós temos o BOP. Você chega nos Estados Unidos, os caras veneram o BOP. E sabe o que diz o fuzileiro naval americano? Eu sei, 2001, eu era curioso, porque o judiciário também, todo mundo mete pau na polícia, mas o judiciário também é meio que um mundo de Alice. Né? Nós temos muito saber jurídico, mas não sabemos empregar isso na sociedade. Por quê? Porque nós nos formamos no juridiquês e esquecemos de prestar serviço à sociedade, não sabemos. Isso é uma coisa que nós também precisamos. Eu estou aqui fazendo a minha meia-culpa. E aí a ironia do destino, a ONU recentemente fez um estudo e comprovou o seguinte: nós temos os juízes que mais trabalham no mundo, mas que prestamos o pior serviço do mundo. Justamente por esse distanciamento. E um dia eu quis entender aquilo. Em 2001 eu entro no BOP
convidado pelo então comandante do BOP, Coronel Venâncio, e que me chama para fazer um curso, que era patrulhamento em área de risco, onde eu me formo com brevet. Posteriormente, em 2008, eu vou à SWAT e faço o curso da SWAT. E lá nos Estados Unidos, quando eu cheguei, que eles avaliaram meu currículo e viram que eu tinha o curso do BOP, eles não sabiam se era o COESP, o CAT, nem sabiam do patrulhamento em área de risco. Eu nunca mais me esqueço, o chefe da SWAT americano, que era fuzileiro e sniper americano e tinha atuado no Afeganistão, vira para mim, você tem o curso da SWAT, do BOP? Eu falei, não, mas eu tenho o curso light, é o menorzinho e tal, não me deixaram fazer o maior. Então, aí, não. E aí ele falou uma frase que eu ouço do comandante anos depois. Não existe uma tropa que combateu mais combate real no planeta do que o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Ironia, né, coronel? E ao mesmo tempo nós temos uma polícia vergonhosamente mal preparada. As nossas polícias não são. Elas me lembram a cruzada dos 100 inocentes. Qual é a diferença? E eu falo isso, nos meus processos no júri, 70% dos policiais que estão envolvidos hoje, covardemente denunciados por auto de resistência, não estão mais executando pessoas como existia na década de 90, chacina da Candelária, aquele PM assassino. Não, 70%, pelo menos dos processos que eu tenho pego, são policiais desesperados nas vias públicas, mais preocupados em se defender do que efetivamente proteger. E aí é engraçado que eu vejo uma exaltação ao exterior, mas o que nós fazemos? Então eu vou lhe dizer, hoje você pega um garoto de 22 anos, 21 anos, testosterona pura. O que esse garoto conhece de polícia? Máquina mortífera, duro de matar, mas é o que alimenta o garoto aqui, alimenta o garoto nos Estados Unidos. Mas aí ele entra dentro das academias de polícia e ele tem um curso de meio expediente, porque a PM não tem dinheiro para pagar o rancho. E dizem para ele assim, você é guerreiro, você é combatente, você alimenta o que nós chamamos de ethos de guerreiro. Ou você pega aquilo que é errado, porque ele vê o Bruce Willis tomar 10 tiros em máquina mortífera lá, e não sei o quê, e ele não morre. Porra, um tiro dói muito. Um tiro de 9mm, o cara leva 6, 7 tiros de 9mm, pula de um avião, ele fantasia aquilo. E quando ele chega ali dentro das academias de polícia, ele dá 40 tiros de pistola, sai formado, hoje em meio expediente, porque não tem dinheiro para o rancho. E aí, no dia seguinte, ele está no Complexo do Alemão, dá um fuzil 762 na mão dele e diz assim, essa frase é amaldiçoada na PM, vai e vença. Porra, se eu te der um livro e falar para você, vai e vença, você estuda. Se eu te der um fuzil 762 e disser para você, de frente de uma sociedade conflagrada, vai e vença, o que você vai fazer? É óbvio. É óbvio. E quantos processos eu julguei, o garoto 3 semanas na PM, deu para pegar o ranço de policial assassino? Não dá, 3 semanas, coronel, não dá. O garoto chegou, botaram ele dentro do Complexo do Alemão, ele e outro novato, os dois, numa viatura, fecharam as ruas, incendiando tudo, a multidão andou na direção dele, ele se recuou, se escondeu dentro de um estabelecimento comercial, porque não disseram a ele. Só disseram a ele o seguinte, olha aí, polícia, não pode abandonar a viatura, não pode sair e abandonar o posto, você vai ser preso. Eu não posso sair daqui, é só essa a instrução que ele tem, fica aí. E aí ele foi se encolhendo, entrou, a multidão veio na direção dele. O que ele fez? Ele usou o único recurso que dão a ele. Não dão taser, não dão nada. Dão o quê? Uma arma. Porra, se você me der um copo d'água, eu te taco um copo d'água. Se você me der uma pistola, eu vou te dar um tiro de pistola. Ele deu um tiro, pegou nas costas de um motoboy, que eu não sei se é ou não, mas naquele momento não estava em estado de emergência, caiu no chão. Está lá o corpo estendido no chão, e passa, vem a instrução, está o garoto, 3 meses, o garoto não sabe, 24 anos, ele olhando aquilo, na nossa presença. E aí vem a situação curiosa.
chega o colega do mototáxi preso numa operação da Polícia Federal. Quer dizer, não vai dizer que o garoto foi embuchado. Chega lá, senta. Meu filho, o que houve? Não, conta essa história que eu estou contando para vocês, eu ouvi da boca do traficante. Mas vem cá, e o tiro? Pô, Excelência, sinceramente, eu acho que esse garoto ficou com medo, porque a multidão andava na direção dele, ele se escondeu dentro do bar e deu um tiro lá de dentro. Cara, o Brasil é tão surreal que o traficante defendeu o policial. É o país de vocês. E nós estamos produzindo uma legião de policiais que não são policiais e que acham que é policial, que são policiais. Daí eu lembro a cruzada dos 100 inocentes. Enquanto você chega na polícia americana, na polícia francesa, o cara é despido dessa formação fantasiosa, hollywoodiana, o cara fica lá assistindo o vídeo todo, olha só, tá vendo o que acontece? Se você render errado, você vai morrer. Aqui não, você é guerreiro, vai vença, combate o garoto, é isso, e vai lá e pumba. Moral da história. Nós estamos criando um exército de monstros, até porque esse garoto é condenado, vai ser condenado, sai de lá e ele vai fazer o quê? Num país de 80% de reincidência, qual é o problema hoje que nós temos? Muito ex-PM, ex-fuzileiro, o que se torna miliciano, se torna traficante, é o que eles vão fazer, porque eles aprenderam essa coisa toda, vão trazer arma de fora para dentro. E nós estamos criando uma tropa que não sabe combater, que não tem como fazer. E aí surge um outro termo bem típico, comandante, da polícia, o maldito do que eles chamam de currículo oculto. O que é o currículo oculto? Você aprendeu tudo mal na academia de polícia, mas você chega um belo dia na PM e aí te botam junto com uma guarnição. E com aquela guarnição você começa a aprender com aquela guarnição. Ou seja, você começa a aprender com pessoas que têm vícios e que não são, às vezes, de todo ruins. Porque hoje o cara não tem um tratamento psiquiátrico, o cara não tem um tratamento médico, o cara não tem um tratamento dentário, porra, o cara não tem salário. O que você acha que um homem com uma pistola na cintura vai fazer e com poder de polícia sem dinheiro? Cara, não é preciso ter poder, não é possível nem ter grande dote de inteligência para entender que isso vai dar problema. Nós estamos botando gasolina numa fogueira. E aí me vem os estudos, aliás, esse negócio de ONG, é óbvio que toda regra tem sua exceção. A primeira coisa que apareceu hoje na tal quadrilha de terroristas, não tem uma professora de uma ONG de ensino de direitos humanos, antropóloga, antropóloga, professor, não sei, é um integrante de ONG, tem sempre uma ONG no caminho. Cara, é impressionante, tem sempre uma ONG no caminho. Você vai combater a quadrilha que está dentro dos presídios, tem lá uma ONG. Você vai desbaratar uma quadrilha, tem lá uma ONG. Porra, mas eu não vejo uma ONG para mim. Não vejo. Hoje de manhã, eu disse que tinha exceções. Hoje de manhã, eu vi um garoto negro, pobre, do Chapadão, aprovado em 2 faculdades americanas e uma russa. Eu não tenho ONG para ele. Não tem lei Rouanet para ele. Não tem. E o garoto está fazendo vaquinha na internet para viajar. Porra, cara. A gente salva as pessoas hoje por exceção. E salvar tinha que ser a regra. Não era aquele negro que estava ali, não. Tinha que ser 100, 200, 300. Nós tínhamos que botar o nosso mundo lá fora. E nós não colocamos. Por quê? E aí, o gestor do serviço público hoje me lembra Adolf Eichmann. É isso aí. Braço direito de Hitler. Eu gosto desse termo. Eu adoro esse termo.
lá na... Até o nome me veio agora. Hannah Arendt, obrigado. Eu tenho uma dificuldade de falar o nome dela, mas é a minha limitação mesmo. Ela vai assistir o julgamento daquele nefasto membro de Hitler. E lá pelas tantas ela volta a Nova York, todo mundo querendo o quê? Que ela fritasse o cara. Aí ela usou um termo, eu adoro esse termo. Gente, ele era só um odioso burocrata cumpridor da lei. Porque o pior cara que tem para combater são 19 anos nessa estrada. Não é o corrupto. Não é o criminoso. Porque o criminoso ele se expõe, ele tem que produzir para criar as vantagens dele. É só construir um sistema correcional forte e você vai pegar. Agora o burocrata não. Ele diz, não, eu sou um mero cumpridor da lei. Não, as ordens. Ele tem que ser o quê? Conceito moderno, politicamente correto. Eu odeio, eu tenho nojo, eu tenho aversão a esse material humano, porque você nunca consegue pegar ele, mas ele está sempre ali, e ele como é incompetente, ele não deixa o competente crescer, ele não faz nada, e ele engessa o sistema, porque com o sistema não funcionando, ele é o mestre, o líder, e nós somos geridos em todos os patamares por burocratas. É óbvio que eu não estou dizendo que a tropa tem que ir para a rua matar, não, não é. A legislação é ruim, o Luiz Flávio Gomes chama isso de inflação legislativa. Nós criamos leis, mitos legais, normas legais para vender entorpecente para as pessoas. Do Código Penal de 40 para cá, foram editadas 158 leis penais. Qual delas foi eficiente? Só uma. E que funciona no âmbito administrativo. A lei seca. Sabe por quê? Porque aí gera dinheiro. Aí vem o Estatuto do Desarmamento. Eu acho que o Estatuto do Desarmamento é o máximo. Quem é punido com o Estatuto do Desarmamento? 3 pessoas. O atirador, o colecionador e o cidadão de bem. Porque se eu quiser fuzil, eu tenho a rodo. Acreditem no que eu estou falando. Outro dia eu aprendi um processo, o Bob aprendeu um processo num confronto armado, apreendeu um fuzil AK-47, doutor Itagiba. Aliás, que saudade, o senhor podia ser o secretário atual e ele podia ser o comandante-geral da PM de novo. Vocês dois juntos. Ia ser uma coisa que muito ia me agradar. Porque olha aqui, o Bob apreendeu um fuzil AK-47 e leva para mim. Sabe qual é a minha... Cara, aquilo me deu uma aversão. Conseguiu a Polícia Federal rastrear o fuzil. Pasmem, o fuzil tinha sido desviado 3 semanas antes de um quartel no leste europeu. 3 semanas depois, um AK-47. Não é Norinco, não. Não é o AK paraguaio, não. É o AK mesmo. Estava na mão de um traficante no Complexo da Maré, atirando para dentro da linha vermelha. Que aí eu entendo quando o Cazuza, lá na década de 80, dizia que país é esse? Sim, porque nós temos uma empresa de armas que vende 66% das armas dela para o Paraguai. Porra! Para aqui que o Paraguai quer tanta arma? Para devolver. Para devolver. E as Farc estão depondo as suas armas, o preço das armas estão caindo. E só ontem, duas pequenas operações. 2 pequenas operações no Rio de Janeiro. Foram apreendidos 9 fuzis. 2 homens de fuzil na França fizeram o presidente francês e a público dizer assim, eles têm que ser caçados. E foram caçados e mortos. Eu não estou defendendo pena de morte ou morte sem pena, essas palhaçadas, não. Mas é porque lá, em qualquer país sério desse mundo, o cidadão de bem não pode ser incomodado. Por um motivo simples, você inverte a razão.
Se o ser humano, introdução à ciência do direito, o ser humano é um ser gregário, precisa viver em grupo. As normas jurídicas foram criadas, não é isso? Para igualar os desiguais e trazer pacificação social. Se alguém que descumpre a norma legal ou vive de descumprir normas legais é prestigiado e resguardado mais do que quem cumpre as normas legais, o que eu estou dizendo para a coletividade da legalidade? Ande fora da legalidade. Essa é a grande verdade. Nós vamos dizendo todo dia para todo mundo, ande fora da legalidade. É bom, é legal, vale a pena. Vale a pena. Eu cheguei na França, é o profissionalismo. Eu cheguei na França, eu poso em Paris para conhecer Gendarmerie no dia do atentado à Bélgica. Impressionante, me emocionou. Você andava já no aeroporto, você via formação piramidal, o praça mais novo à frente, um cabo e um sargento atrás, ninguém se fala. Sabe quem que eles eram? Brigada Paraquedista Francesa. A tropa imediatamente na rua. Cheguei em Notre Dame domingo de Páscoa, falei, vamos embora que isso aqui vai ter um atentado. Não teve, mas era lindo de se ver. 3 anéis de segurança. Primeiro anel, a Polícia Civil Francesa. Primeira abordagem, o cidadão vai lidar com a cidadã, tem uma policial educada, preparada, que vai revistar a bolsa da mulher, tudo direitinho. Ou até um homem educado, mas uma coisa visível. A segunda linha, Gendarmerie, já é a Polícia Militar Francesa. E a terceira, última linha, Brigada Francesa, paraquedista. Esses não falam, trabalham no regulamento. Se você passar das 2 listas, você vai ser morto. Mas você não pode entrar dentro de uma catedral e explodir uma catedral daquela, 700 anos. E nem matar a quantidade de gente que estava rezando lá dentro. Isso não é inaceitável. Isso sim é um país sério. E aqui, os caras despreparados, você chega na comunidade, está todo mundo. Fuzil nas costas, pistola na cintura, namorando no WhatsApp. Não é culpa dele. Isso é ausência de formação. Porque nos últimos 12 anos, nós tivemos que ser politicamente corretos no Rio de Janeiro. O que é isso? O que é isso? Que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com todo respeito, coronel, está explodindo a nossa Previdência. Porque resolveram que tinham que oxigenar a polícia. Pô, que troço idiota. Aí, moral da história, em 2010, um coronel full formado custava ao Estado do Rio de Janeiro 3 milhões de reais. O cara vai embora com 50 anos de idade. O cara chega coronel 3 a 5 anos, tem que ir embora. Aí, moral da história, você tem oficial da PM em tudo quanto é lugar. Nos 4 tribunais, no DETRAN, você tem na Assembleia Legislativa, você tem coronel da PM. Até comandando a segurança do Supremo Tribunal Federal, do Rio de Janeiro. Você só não tem oficial da PM na PM. Mas é porque você tinha que oxigenar. E aí, além disso, má instrução. Está morrendo essa quantidade de gente. Não pode. Não pode. O cara está 2 anos na polícia, levar um tiro e ficar paraplégico. Porque você estimulou nele o ethos de guerreiro. Aí ele vai, se é reformado, e você tem que contratar outro, botar no lugar. Moral da história, nem a nossa Previdência suportou e não vai suportar. Mas ninguém quer declarar. Eu vou falar, eu vou mais. Exército Brasileiro. Eu participei diretamente com o general Pazuello do adestramento das tropas que patrulharam a Maré. Eles puseram 2.800 homens lá. Eu estive com eles, eu palestrei para eles. Morreu um cabo do Exército dentro da Maré. Vocês sabem há quantos anos não morria um militar do Exército Brasileiro em combate? Pouco tempo, 70 anos. O último militar brasileiro que morreu em combate foi na Segunda Guerra Mundial.
Os caras estão no Haiti há mais de 10 anos com o Brabat e não morreu um. Mas lá pôde implementar o Brabat. Ah, mas lá foi a ONU que implementou. Aí pode. Aqui não pode, porque as comissões de direitos humanos vão reclamar. As ONGs vão berrar. Isso é massacre de negro. Agora, o exército brasileiro hoje lá é canonizado. Ironicamente, não morreu ninguém em mais de 10 anos de guerra. Impuseram toque de recolher, impuseram restrições de direitos civis, recolheram mais de 80% do arsenal clandestino do Haiti. Por que isso é importante? Porque cada arma clandestina é responsável por 8 mortes. Se ontem a PM, despreparada ainda, com essa loucura toda, conseguiu tirar 9 fuzis, façam os cálculos. Façam os cálculos. Quantas mortes foram evitadas ontem? Mas nós não queremos saber desses detalhes. Nós não queremos. E olha, nos próximos 2 anos, o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, nós aqui vamos ter, se não o maior, um dos maiores arsenais clandestinos do planeta. Eu duvido alguém desfazer isso. Eu duvido alguém desfazer essa informação. Só ano passado a Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 128 mil munições. É isso aí. 128 mil munições. Aí, apreendeu mais de 124 fuzis. Em 3 meses, mais de 124 fuzis de primeiro mundo. Aí é obrigado a destruir por Estatuto do Desarmamento. Sabe por quê? Porque o importante é prestigiar o lobby da Taurus e o lobby da CBC. A tal da reserva de mercado que ninguém mexe. E aí foram falar da NRA americana. Pô, a NRA americana é infinitamente mais frágil do que nós aqui. Muito, muito mais. E aí uma pilha de policiais morrendo, com arma dando pane de alimentação na rua, cano torto. Sou eu que estou falando isso? Ou a imprensa mesmo já está denunciando? Não aguentaram. Mas 128 mil munições. Que tal pegar essa munição e deixar o policial treinar? Mas não pode. Tem que comprar. Cara, não tem mais nada para fazer com esse dinheiro, não. Sabe? Vocês conhecem a enfermaria de crianças com câncer? Pô, vai lá. Em vez de estar comprando munição na CBC e na Taurus, ou arma na Taurus, que tal usar essa porcaria de primeiro mundo que está sendo apreendida e pegar o dinheiro que você ia gastar nessa munição e cuidar de criança? Ah, não pode. Não pode, porque nós temos que prestigiar lobby. Ninguém pode mexer em nada. E aí, para finalizar, eu não gosto de ver canal aberto, mas eu liguei na Globo News sábado, domingo, final da noite, estavam os repórteres ensandecidos. O terrorismo no planeta matou mais de 11 mil pessoas nesses 6 meses. Cara, eu ri. 2014, no Brasil, morreram 59 mil pessoas. Morre 10.500 crianças ou adolescentes por ano. Assassinadas, mortas, com confronto armado ou não. Se você dividir 58 mil por semestre, dá 24 mil. Ou seja, no Brasil, morre mais gente do que no planeta todo por ações terroristas. Mas o importante é o terrorismo. Parabéns pela segurança pública que vocês têm. Um abraço. Realmente, vamos respirar fundo. E depois de um promotor de justiça
e um juiz com esse discurso. Nós queremos uma sociedade... Brando, porque eles são educados e vão pegar leve na academia de filosofia. Não podemos falar tudo. Só falamos a metade. O que pode ser dito. Estamos criando uma sociedade monstruosa. A gente falava na mexicanização do Rio de Janeiro. Os mexicanos lá, os grandes criminosos lá, estão dizendo, não, nós estamos cariocarizando o México. Parece que o México é pior do que aqui. Não é. A gente está vendo por todos esses depoimentos como que a situação está insustentável e qual o projeto que nós temos de civilização brasileira. Eu volto à primeira parte do nosso evento. Como superar a barbárie, perdemos a guerra. Agora, primeira coisa, reconhecer que há uma guerra. Segundo, que a perdemos. Terceira, que temos que retomar e ganhar. É a terceira fase. E é por isso que nós estamos fazendo esse evento aqui. Falamos do canibalismo, através do promotor. Não é mais a antropofagia de Oswald de Andrade, no plano cultural, no plano simbólico. É uma verdadeira antropofagia. Os canibais já não são mais os índios, nós estamos fazendo o papel do homem primitivo, né? Há uma regressão da sociedade brasileira, ele citou Eichmann, né? Estamos vivendo um grande campo de concentração e extermínio, um grande campo de concentração e extermínio. Vivemos a cada dia a Auschwitz cotidiana, né? A Auschwitz do dia a dia. Nossos jovens estão morrendo porque estão entrando para o crime, nossos jovens estão morrendo porque estão combatendo o crime. Estamos terminando a juventude brasileira, a infância e a juventude brasileira. Isso é um preço inacreditável de um projeto de sociedade falido. Falido. Então, a primeira coisa no plano econômico e financeiro, quando você vai mal, é você reconhecer que você faliu financeiramente, que você faliu economicamente. Nós temos que reconhecer que houve uma falência moral da sociedade brasileira, a falência do Estado, e aí todas as outras falências. São todos os assuntos, infelizmente, tudo isso está sendo gravado, filmado, vai ser transcrito, vai se transformar num livro, com todos esses transformados em texto, onde vocês vão poder também examinar, revisar e, eventualmente, fazer mais uma ou outra observação. Eu morei na França várias vezes, eu frequento a França desde 77, além de morar, vou várias vezes à França, não só em períodos que aconteceu um atentado num país da União Europeia, mas você encontra sempre nas estações de trem, de metrô, você encontra o exército andando nas ruas. Sempre. Não tem nada de excepcional. Então, é importante que a gente volte a uma ideia justamente do apoio das Forças Armadas. Agora, na parte psicossocial, não adianta botar tanque, não botar o Gripen supersônico. Nós temos que ter outros tipos de combate também. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.